Fala aí, pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus, né? Vamos aí para a nossa quinta aula de matemática, tá? Onde na aula de hoje a gente vai estar fazendo a correção do exercício anterior, tá? Então vamos aí para a correção da primeira questão. Existem três números inteiros consecutivos com soma igual a 414. Que números são esses? Primeiro eu preciso entender o seguinte, quando diz assim, existem três números inteiros consecutivos. Quando fala inteiros, é porque faz parte do conjunto dos números inteiros. Ou seja, a gente poderia ter o zero, poderia ter os negativos e os positivos. Fala que a soma é igual a 414. O que é que a gente poderia fazer? Uma forma diferente que a gente poderia fazer para chegar nesse resultado? A gente poderia simplesmente pegar esse 414, quando diz aqui três números inteiros. A gente poderia pegar esse 414, dividir por 3, aí a gente acharia o termo do meio. Subtraía uma unidade, encontraria o primeiro, e depois a gente somaria uma unidade e encontraria o terceiro. Pode ser feito dessa forma também, através da equação do primeiro grau. Né? O que é que a gente precisa lembrar? Que o primeiro termo, já que a gente não sabe quem é esse primeiro termo, é x. Consequentemente, como eles são consecutivos, o segundo termo vai ser o x mais 1 e o terceiro termo x mais 2. Então, a gente vai sempre somando uma unidade ao termo anterior, tá bom? Para poder encontrar o próximo. E aí pergunta que números são esses. A gente vai fazer o seguinte, se está falando que três números consecutivos, a soma deles é igual a 414, então eu preciso somar o primeiro, que é o x, mais o segundo, que é o x mais 1, e o terceiro, que é o x mais 2. Fala que se a gente somar esses três termos, o resultado vai dar 414. Então, a gente estrutura dessa forma, tá bom? Se não quisesse colocar o parênteses, já quisesse colocar direto, como eu estou colocando nessa segunda parte aqui, poderia também, não tem problema nenhum. Tá, aqui em diante, sim, aí a gente precisa organizar, a gente vai manter as incógnitas do lado esquerdo, no caso, as três incógnitas, os 3x do lado esquerdo, repete a igualdade, o 414 que está no segundo membro repete, e aí as constantes 1 positivo e 2 positivo, a gente passa para o segundo membro, esses a gente passa mudando o sinal. Eles estão positivos, a gente passa, eles ficam negativos. E aí a gente resolve essa sentença daqui. Ó. Pode somar o lado esquerdo, vai ficar 3x, e o lado direito, 414 menos 1, 413, 413 menos 2, 411. Tá ok? E aí a gente chega nessa sentença daqui, o 3 está multiplicando o x, a gente passa ele dividindo. Então, nós temos aí 411 dividido por 3, né? É uma divisão, dá para dividir, corresponde a 137. Como o enunciado quer saber que números são esses, né? 137 é justamente o x. O próximo termo, 138, e o último termo, 139. Então, que números são esses? 137, 138, 139. Como eu tinha falado anteriormente, se você pegasse isso daqui e dividisse por 3, daria o número do meio, daria 138. Subtraía uma unidade, achava o primeiro, o 137, e com esse 138 você somaria uma unidade e acharia o próximo, que seria o 139. Ok? Então a resposta são esses três termos. E a segunda questão está dizendo o seguinte, ó, o dobro de um número subtraído de 20 é igual a 100. Qual é o número? Bom, essa já é uma ideia um pouco diferente. Lá fala em consecutivos, somando sempre uma unidade anterior. Aqui está falando em dobro. Bom, se dissesse assim, o dobro de um número fixo, seria mais fácil. Por exemplo, o dobro de 10, quer dizer, 2 vezes 10. Mas quando falo o dobro de um número, eu não sei que número é esse. Então, a maneira de representar, eu coloquei aqui para a gente compreender.
Quando falo o dobro de alguma coisa, o triplo de alguma coisa, essa alguma coisa, como eu não sei quem é, eu chamo de x, certo? Quando eu falo dobro, eu pego esse x e multiplico por 2. Então, 2x é o dobro desse número. Se dissesse o triplo, aí eu colocaria 3x. O quádruplo, 4x e sucessivamente, tá certo? Eu estou colocando isso aqui só para a gente pegar a ideia do que seria isso. Aí agora, sabendo dessa questão de dobro, triplo, aí agora eu consigo estruturar a equação. Diz o seguinte: o dobro de um número, 2x, subtraído de 20, ou seja, menos 20, é igual a 100. Está aqui, é igual a 100. Qual é esse número? Qual é o valor de x? Então, a equação está armada. A única diferença é que não veio a equação pronta, veio um texto onde eu tinha que interpretar e estruturar como uma equação. Agora sim, ela está estruturada, a gente resolve. 20 negativo passa para o segundo membro, fica positivo. A gente pode aqui somar 100 mais 20, 120. O 2x, o 2 está multiplicando, passa dividindo, vai ficar 120 dividido por 2, 120 dividido por 2, 60. Então, que número é esse? O número é 60.